jornalista não tem que ter medo de patada. Vocês vão levar muita patada na vida, muita porta na cara, muito desaforo. Então, primeiro, patada não mata. Dito isso, você tem que resolver o problema de como tirar a entrevista. Certo? Patada é o de menos. O problema é que a patada impede você de fazer entrevista. Só isso. Então, um jeito de resolver isso, então a entrevista não está rendendo, o cara não está dizendo, olha, vamos dar um tempo aqui, vou tomar um café, acho que a gente não está se entendendo, você está sendo agressivo, talvez esteja com algum problema, você quer deixar para outro dia. Desconcertar, desamar, tentar desamar o sujeito. Às vezes a patada pode ser boa para a entrevista. Então, você não tendo medo de patada, você pode usar a patada a seu favor, porque a época conseguiu fazer bom uso de um entrevistado agressivo, mal educado, etc. Qual foi o bom uso? Mostrando que ele era um sujeito agressivo, mal educado, destemperado. Número 1, não tenha medo de patada, porque patada é o que você vai levar por muito tempo na sua vida se você for seguir a profissão de fato. Segundo, veja se a patada por acaso não é boa para você. Em geral não é. E daí, nesse caso, não sendo, tenta contornar a situação para poder melhorar a qualidade da sua conversa com o entrevistado. Com o advento dos sites e tal, e essa necessidade de você colocar a notícia segundos antes da concorrência, não tinha pensado nisso, mas isso certamente deve ter atrapalhado, porque uma das variáveis que vai determinar se a entrevista é boa ou não é o tempo que você tem para tirar o que você quer entrevistar. Então, eu acho que uma entrevista não tem que ser necessariamente útil, né, ou informativa. Às vezes o valor dela está em ser surpreendente só, em ser engraçado só, ou em ser reveladora, tem uma única revelação lá que muda tudo, que é um furo, etc. Mas acho que para você obter todas essas coisas, em todas as diferentes categorias de entrevista, o critério é um só. Você tem que ter curiosidade e tem que ter uma empatia grande com o seu entrevistado. Eu acho que a curiosidade é a forma mais eficiente de você estabelecer essa sintonia com o seu entrevistado e conseguir arrancar dele o que ele tiver de melhor. Ou seja, a melhor informação, a mais inédita, ou a mais útil, ou a mais bem colocada. Tudo isso vai depender do talento do entrevistador. E, na minha opinião, o talento vem principalmente da curiosidade que você demonstra no momento que você está entrevistando. Curiosidade genuína, que faz com que o entrevistado tenha vontade de falar. Então, se você está na televisão, isso é bem mais complicado, né? E se você está ao vivo, então isso é uma tragédia. Eu acho que ao vivo, na TV, não tem jeito. Encurtar, fazer algumas tentativas, deu certo, encurtar a entrevista e poupar o espectador daquela cena constrangedora, acabou, não tem jeito. Agora, numa entrevista para um veículo impresso ou eletrônico, ou o que quer que seja, sempre dá para dar uma parada e dizer francamente, olha, fulano, com todo respeito, a entrevista não está rendendo, talvez você esteja cansado, você prefere deixar para outro dia, às vezes dá uma sacudida, eu já usei esse recurso, às vezes o cara se toca. E essa é a melhor entrevista, quando você percebe, enquanto leitor, que você está lendo, ouvindo uma conversa e não aquela coisa estranha. Você pergunta uma coisa, o cara responde. Aí você pergunta outra coisa, fica parecendo que você mandou perguntas por e-mail e ele respondeu por e-mail. Aliás, é muito fácil de ver quando a entrevista é feita por e-mail, porque não tem essa fluência, não tem esse diálogo. Porque às vezes você vai com uma pauta esperando uma resposta e o cara dá uma resposta surpreendente e daí você aproveita aquele gancho e faz uma pergunta que não estava no seu script, mas quando você diz isso, você está querendo dizer aquilo?
isso que você acabou de dizer não está em contradição com não sei o que aconteceu. Você vê que tem um ser humano vivo lá, com ouvidos abertos e pensante, que está ouvindo o que o cara está falando e que rebate. Então, isso é o que você chama de diálogo, que nem um jogo de tênis, que a bolinha vai e vem, vai e vem. Né? Isso faz da entrevista uma coisa mais agradável para o leitor e é a própria essência da entrevista. A entrevista nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas.